Meu pai me prometeu um quarto na casa nova dele, depois deu para a mãe da esposa dele quando eu cortei relações com ele. A família inteira dele me assediou. Oi pessoal, eu tenho 17 anos e só estou realmente postando isso porque a família do meu pai e até minha mãe estão me dizendo que estou errada. Meus pais se divorciaram quando eu tinha 12 anos e tinham guarda compartilhada 50-50, então eu ficava com meu pai por uma semana e depois com minha mãe. Quando eu tinha 14 anos, meu pai se casou com minha madrasta, eu me refiro a ela como esposa dele, e eu só os via nos fins de semana até que eles se mudaram, e eu só os via quando visitavam. Minha mãe conseguiu a guarda total. Enfim, no mês passado eles voltaram para nossa cidade e compraram uma casa de 2 quartos. Meu pai havia me prometido o quarto antes de se mudar de volta e me disse que poderia fazer 50-50 novamente se eu e minha mãe estivéssemos de acordo, e nós estávamos. Eu estava tão animada, até escolhi móveis e comprei coisas para decorar. De qualquer forma, eles se mudam para casa e me convidam. Eles me mostram a casa e o meu quarto. Perguntei quando poderia começar a colocar minhas coisas lá e foi quando me disseram que na verdade, iam dar o quarto para a mãe da esposa dele e como eu iria para a faculdade em breve, não era como se eu fosse usar muito o quarto. Eles também me disseram que em vez de ficar a semana inteira, eu poderia ir nos fins de semana e dormir no sofá deles, se quisesse. Eu disse não a isso e mandei uma mensagem para minha mãe me buscar. Já faz um mês e ignorei meu pai completamente. Ele até veio tentar falar comigo, mas eu estava na escola. Ele também tem entrado em contato com minha mãe, o que ele odeia fazer. Então, eu simplesmente decidi que não queria mais estar na vida dele ou tê-lo na minha, mesmo que eu mal tivesse. Conversei com minha mãe e para alguém que odeia meu pai. Ela me disse que eu deveria apenas conversar com ele e passar tempo com ele, já que mal pude fazer isso por 2 anos. Eu simplesmente decidi cortá-lo da minha vida. Parece impulsivo, eu sei. Mas mandei uma longa mensagem detalhando o quão emocionalmente negligenciada e indesejada ele me fez sentir e para nunca mais entrar em contato comigo. Bloqueei ele e bloqueei o lado da família dele. De manhã, minha mãe me acordou às 5 da manhã e perguntou o que eu fiz, que quase toda a família do meu pai tem bombardeado o celular dela perguntando o que ela disse. Fez que me fez querer cortar relações com meu pai. Durante a escola, até recebi algumas mensagens dos meus primos no Instagram que esqueci de bloquear, me insultando. Minha mãe me mostrou algumas das mensagens e algumas estão insultando nós duas. Meu pai até mandou uma mensagem se desculpando e disse que eu parti o coração dele. A esposa dele está mandando mensagens nojentas para minha mãe. Sinto-me péssima porque não esperava que atacassem não só a mim, mas também a minha mãe e de forma tão dura. Sinto que estraguei tudo e quero saber se o que fiz foi a coisa certa. Pequena atualização. Minha mãe falou com meu pai e marcou um horário para conversarmos amanhã depois da escola. Minha mãe está me obrigando a falar com ele e me reconciliar, mas eu realmente não quero. Estou tentando convencê-la a não me forçar a ir, mas ela está ameaçando tirar meu celular, notebook que preciso para a escola e outras coisas. Atualizo vocês amanhã. Atualização. Oi pessoal, agora estou na casa de uma amiga e vou passar a noite. Se vocês viram a pequena atualização que fiz no meu último post, minha mãe estava me obrigando a ver meu pai pessoalmente hoje para tentar uma reconciliação. Ela estava ameaçando tirar coisas que preciso e uso, como meu celular, então tive que ir. Depois da escola, ela me buscou e fomos para a casa dele. Certifiquei-me de tentar me preparar mentalmente sobre o que queria dizer, fazer. Eu realmente não queria falar com ele, mas como fui forçada, decidi seguir alguns conselhos do meu último post e basicamente falar sobre as vezes que me senti negligenciada e porque queria cortar relações com ele, incluindo o assédio da família dele. Quando cheguei lá, pensei que seríamos apenas ele, eu e minha mãe, mas estava errada. Minha mãe entrou comigo, mas meu pai me disse para sentar na sala de jantar e esperar. Eles ficaram conversando na porta e eu fui para a sala de jantar. A esposa do meu pai, que vou chamar de Becca, já que é parecido com o nome dela, e a mãe dela estavam sentadas lá. Elas me disseram para sentar enquanto esperávamos meu pai e essas mulheres pareciam tão bravas comigo e me senti desconfortável. Sentei e fiquei no celular, e podia sentir e ver elas me encarando. Queria me levantar e ir embora, mas meu pai finalmente chegou e se sentou. Ele me disse que precisávamos conversar, mas perguntei onde estava minha mãe e ele disse que ela tinha ido embora. Perguntei por que e ele me ignorou. Então ele começou a falar sobre o quanto sentia muito pelo que eu senti, mas que a mãe da Becca queria o quarto e ela já tinha rescindido o contrato do apartamento dela e estava pensando em pedir demissão do emprego. Pessoal, essa senhora tem 53 anos e age como se tivesse a minha idade. Ela foi demitida de todos os empregos ou pediu demissão porque eram difíceis. Para todos que estão pensando em uma velhinha frágil, estão errados. Imaginem alguém que ama Las Vegas, beber e festejar. Aí está. Eu estava brava e eles todos se revezaram para falar e basicamente disseram palavras que significam sentimos muito se você está chateada, mas você é dramática e o seu drama nos afeta, então vamos te dar um monte de desculpas e fazer você parecer a vilã. Eu só queria ir embora, então disse algo como, isso não é só por causa do quarto, são as promessas que foram quebradas e como você me trata, e dei exemplos de coisas que ele fez que me machucaram, incluindo o assédio. Quando mencionei isso, Becca bufou, revirou os olhos para mim e me disse que estou sendo dramática com a palavra assédio e que foi direcionado à minha mãe e não a mim. Eu e Becca começamos uma discussão, mas era mais eu dizendo, ok, claro, mas você ainda fez isso, e ela se desculpando e levantando a voz. Decidi encerrar aquilo e apenas dizer a eles que não vou me reconciliar. Se eu tiver que falar com eles no futuro, só o farei se necessário, mas por agora não quero construir um relacionamento, já que não temos um há anos.
Quando perguntei quando minha mãe voltaria, eles me disseram que ela não voltaria até segunda-feira. Foi quando fiquei muito chateada e saí. Não queria mais ficar lá dentro ou perto deles e liguei, mandei mensagem para minha mãe por 1 hora seguida. Até caminhei até uma pequena praça próxima só para ficar longe deles. Minha mãe não atendeu e estava ficando tarde. Não queria envolver meus amigos nem nada, mas parecia a única escolha, então perguntei a uma das minhas amigas se ela poderia vir me buscar e se eu poderia ficar com ela. Ela disse que sim e agora estou na casa dela. Ela está fazendo lição de casa agora, então estou na sala dela assistindo TV, esperando ela terminar. A mãe dela me disse que posso ficar o fim de semana inteiro se eu concordar em ir à igreja no domingo e puder pegar emprestado as roupas da minha amiga. Mandei mensagem para minha mãe e avisei que estou com uma amiga e ainda não tive resposta dela. Acho que ela desligou o celular, sinceramente. Quero chorar de raiva, estou tão confusa sobre o que aconteceu. Estou com raiva, muita raiva, mas também muito anestesiada. Não sei o que isso significa. Deixei mensagens de voz para minha mãe chorando, perguntando por que ela foi embora e não estava atendendo, e desabafando com ela. Então acho que talvez me sinta anestesiada por causa disso, quem sabe? Vou tentar dar uma atualização para vocês, mas quem sabe como será. Atualização 2. Oi pessoal, desculpe por não atualizar antes. Minha mãe tirou meu celular e notebook e as coisas ficaram muito ruins quando voltei para casa por algumas horas depois da escola. Estava tudo bem até que eu e minha mãe tivemos uma discussão durante o jantar. Eu não tinha falado muito com ela até então, mas decidi falar sobre as ações dela e ela ficou muito na defensiva. Fiz apenas algumas perguntas e ela pareceu irritada e gritou comigo porque eu a estava interrogando. Ela tirou meu celular e notebook, apesar de saber que preciso de ambos para emergências e porque quase todos os meus trabalhos escolares estão neles. Eu implorei, mas ela não me ouviu. No dia seguinte, meu professor do primeiro período me fez pegar um Chromebook emprestado, que tive que devolver no final do dia, então não pude fazer minha lição de casa que vencia no dia seguinte. Geralmente, tenho pelo menos 1 hora de lição de casa para o dia seguinte. Então, no dia seguinte, meu professor do primeiro período me chamou de lado depois da aula e perguntou por que eu não estava trazendo meu notebook ou a lição de casa. Contei a ele o que aconteceu e ele enviou um e-mail para minha mãe mais tarde. Basicamente, tive que contar a todos os meus professores o que aconteceu para conseguir prorrogações nas tarefas. Quando cheguei em casa, minha mãe me contou sobre o e-mail e disse que me devolveria o notebook apenas para a escola e por 1 hora depois da aula para a lição de casa, em troca de leite de amêndoas. Ela me disse que pararia de comprar leite de amêndoas, o que me deixou chateada. Para referência, sou intolerante à lactose e, como a maioria das pessoas, amo coisas com laticínios, mas não quero que vem com eles. Tem um gosto bom e é um bom substituto para o leite, mesmo que o sabor seja um pouco diferente. Eu estava relativamente ok com isso. Parece um castigo estúpido, mas me chateou. Enfim, as coisas foram assim até sexta-feira, quando minha mãe mexeu no meu notebook e descobriu que eu estava entrando no Insta e Spotify quando usava o notebook e acho que não deveria fazer isso, embora ela não tivesse me dito. Tivemos uma discussão depois da escola e simplesmente discutimos o dia todo. À noite, depois que fui tomar banho, peguei ela tentando tirar a porta do meu quarto e tivemos uma discussão enorme nesse ponto. Eu estava com raiva, tipo, muita raiva. O namorado dela estava lá também e a estava defendendo. Então eu disse a eles que ia simplesmente ir embora e encontrar outro lugar para ficar. Minha mãe me disse que eu não podia ir embora e que se eu quisesse ir embora, teria que ir para a casa do meu pai. Eu disse não e preferia ficar lá. Mas acho que ela mudou de ideia porque depois de um tempo, eu estava no meu quarto apenas tentando me acalmar. Estava ouvindo música antes de minha mãe entrar no meu quarto e me dizer para ir para a sala de estar, onde meu pai estava. Ambos me disseram que eu tinha que fazer uma mala porque ia ficar com ele no fim de semana. Eu disse a eles que não queria e minha mãe me disse que eu tinha que ir, pois eles mudaram algo no acordo de guarda. Eles não me contaram muito sobre isso, mas basicamente estavam me forçando. Acabei fazendo as malas e estava planejando ir embora de novo, já que minha mãe me deu meu celular e a bolsa do notebook. Mas quando entrei no carro com meu pai, ele disse que ligaria para a polícia da próxima vez e diria que eu fugi e eu me meteria em problemas. Ele também disse que eu não tinha permissão para sair e que venderia meus pertences se eu o fizesse, então tive que ficar. Eram umas 23 horas nesse ponto na sexta-noite. Quando chegamos lá, ele me disse que o sofá era um sofá-cama e me deu os lençóis e coisas para ele, depois tomou banho e adormeceu. Todos os outros estavam dormindo nesse ponto, e eu nunca estive na casa dele tempo suficiente para saber onde ficava tudo. Eu também não sabia como abrir o sofá-cama ou onde estava o controle remoto, então dormi com meu notebook no chão ao meu lado. Na manhã seguinte, eles me disseram que tinham um pequeno depósito onde eu poderia ficar quando estivesse lá e poderia dormir no sofá. Eles me mostraram e era como um quartinho minúsculo, mas tinha luz e não era o pior, já que também tinha uma tomada, então basicamente passei o dia todo aqui. Eles nem me incomodaram e meu pai apenas me manda mensagem para o jantar. Além disso, tive que desbloqueá-lo e a beca. Eu até dormi aqui e estou aqui agora também, só saio se preciso ou se me chamam. Estou fazendo uma atualização finalmente porque sei que muitas pessoas querem uma. Sei que isso não está resolvido, mas meu pai me disse que terei que vir aqui todo fim de semana agora até ir para a faculdade. Não quero, mas meio que não tenho escolha neste momento, já que minha mãe também concorda e eu me meteria em problemas se não viesse. Amanhã ele diz que minha mãe pode me buscar depois da escola e posso ficar com ela. Então, acho que sou simplesmente forçada a ir, não sei.
Acho que estou presa tendo que ver meu pai, com quem não quero estar de jeito nenhum, e minha mãe está simplesmente me obrigando. Só mais 3 meses, pessoal. Próximo relato. Morando em uma barraca depois que meus pais me expulsaram por causa da minha irmã grávida e do namorado dela. Agora eles estão sem dinheiro e me implorando por dinheiro enquanto eu construí minha vida trabalhando em 3 empregos. Eu vou me casar em setembro de 2025. Estou em um relacionamento à distância. Meu parceiro mora na Inglaterra e eu nos Estados Unidos. Temos a sorte de eu trabalhar remotamente e visitá-lo cerca de 3 vezes por ano, por 6 semanas de cada vez, e ele me visita nos Estados Unidos cerca de 4 vezes por ano, por uma semana. Quando ele estava planejando me pedir em casamento, ele pediu a bênção dos meus pais em março de 2024. Meus pais presumiram que eu saberia quando ele faria o pedido, e meu pai me contou, em uma conversa na semana seguinte, que ele faria o pedido em dezembro de 2024. Como vocês podem imaginar, fiquei chateada. Minha mãe invalidou meus sentimentos e disse que eu estava exagerando e sendo estúpida por não presumir que seria durante o Natal, porque era quando ambas as nossas famílias estariam juntas. Meu argumento é que, embora eu pudesse ter tido um palpite, eu não queria que me dissessem quando seria e basicamente, poderia ter passado praticamente um ano inteiro imaginando animadamente quando seria. Pelo que eu sabia, ele poderia ter feito o pedido antes disso, e no Natal teríamos uma festa de noivado de qualquer maneira. Basicamente, meu pai se desculpou, mas minha mãe se manteve firme em dizer que sou dramática por estar chateada. Desde então, mais coisas deram errado e começaram a me deixar tão triste com o planejamento do casamento. Nada disso tem sido uma boa experiência e comecei a sentir que é um fardo. Avançando para hoje, meu parceiro está me visitando apenas por uma semana e estamos todos sentados no sofá da sala de estar. Minha mãe aleatoriamente se vira para mim e diz: "Você já pegou seu véu na loja de noivas?" Bem na frente dele. E então meu parceiro sorri e diz: "Ah, você vai usar véu?" E eu simplesmente fiquei super frustrada. Há apenas 2 surpresas em um casamento: o noivado e o vestido, e ambas foram tratadas com tanto descaso. Então me virei para minha mãe e disse: "Você pode, por favor, não mencionar nada sobre o vestido? Nem os sapatos, nada. Não quero que ele saiba de nada." Ela revira os olhos, dá uma volta e cerca de 10 minutos depois, dá um pedido de desculpa sem muita vontade, apenas dizendo desculpa, e eu respondi: "Está tudo bem, já estou acostumada a essa altura." E agora ela voltou e se trancou no quarto, então acho que sou a babaca por estar chateada. Edição 1. Sei que muitas pessoas estão perguntando se isso é típico dela. Não é. Ela já teve uma de suas 4 filhas se casando, eu sou a segunda. Ela nunca estragou o noivado ou vestido e parecia se importar muito mais com ela do que tem se importado comigo durante este período. Edição 2. Hoje em dia, muitas noivas optam por usar véus, tiaras, às vezes chapéus ou adornos, ou nada. Esqueci de mencionar que meu noivo me disse que não queria saber se eu usaria véu ou qualquer outra coisa e queria que tudo fosse uma surpresa, já que ele é muito calmo e doce. Ele ficou surpreso, mas estava tentando ser gentil em sua reação porque sabia que eu ficaria chateada. Atualização. Então, para contextualizar, muitas coisas deram errado desde que começamos a falar sobre o noivado. Obviamente, meu pai me contou sobre o noivado, mas depois outras coisas deram errado, como a irmã do meu parceiro causando drama um dia antes do nosso noivado. O dia do nosso noivado dando horrivelmente errado a ponto de meu parceiro me dizer que me pediria em casamento novamente. Descobrir no mês passado que o pai do meu parceiro se casou novamente há um ano em segredo. Nós nem sabíamos que ele estava namorando alguém, e estou pedindo mais um para a esposa que ninguém nunca ouviu falar? Enquanto também dizia ao meu parceiro que ele é ridículo por estar chateado porque não é grande coisa, e minha melhor amiga cancelando minha despedida de solteira pela de outra pessoa. Então, é seguro dizer que desde dezembro tem sido estressante, e esses são apenas os problemas maiores que mencionei. Sei que todo mundo estava dizendo que minha mãe deveria estar em uma dieta de informações. Ela já estava por escolha própria. Ela não perguntou nem fez parte de nada por decisão dela, e parece que ela não poderia se importar menos com o casamento. A única vez que ela se importou foi quando descobriu que estávamos convidando apenas 40 pessoas e que pessoas que ela queria lá não foram convidadas, como amigos dela que mal vejo ou conheço, e o irmão e primo dela, que não vejo desde os 11 anos. Foi quando ela insistiu em pagar por eles para que pudessem vir, e essa é a única vez que ela perguntou sobre qualquer coisa relacionada ao casamento ou, para ser honesta, qualquer coisa envolvendo a mim. Ela não procurou saber se eu e meu parceiro estamos bem, considerando todas as outras coisas que aconteceram também. Então, acabei falando com minha mãe um pouco depois do que aconteceu e disse a ela que, embora eu saiba que não deveria ter dito, já estou acostumada, em última análise. Estou chateada porque parece que nada deu certo. Ela pareceu arrependida no início e disse que não sabia porque disse aquilo e sabia que não deveria ter dito. Eu assenti e disse: "Apenas por favor, não diga mais nada sobre o que você sabe sobre o vestido." Ela estava lá quando comprei o vestido e o véu com minhas irmãs. Então eu disse a ela que estou simplesmente cansada de as coisas darem errado e que meu parceiro e eu nos sentimos super desamparados e sozinhos. Ela respondeu, começando a frase com: "Ah, só aconteceram algumas coisinhas." Sinto que você está procurando motivos para se chatear a essa altura. E para ser honesta, quando ela disse isso, eu meio que perdi a cabeça. Basicamente disse que não fui procurar nada disso e todas essas coisas que aconteceram comigo e com meu noivo estavam fora do nosso controle. Tipo, foi você quem mencionou o véu, não eu. Eu não fui procurar nenhum desses problemas. Definitivamente não fui procurar o pai do meu parceiro, que está solteiro há 15 anos, não apenas mentir sobre estar namorando, mas se casar secretamente e não contar ao filho por um ano.
Disse a ela que se houvesse um problema, tudo bem, eu teria lidado com isso e seguido em frente, mas que as ofensas repetidas me machucaram e tenho tentado superar o que ocorreu, mas sempre acontece outra coisa para tornar o planejamento do casamento ainda mais difícil. Disse a ela que me senti super sozinha durante um período que deveria ser alegre e que seu descuido e falta de consideração têm sido super dolorosos, especialmente quando ela continuamente invalidou meus sentimentos. Ela deu de ombros e disse que não fez nada e que não vai falar comigo ou me perguntar sobre os outros problemas que estão acontecendo porque estive chateada e ela não quer lidar com isso. Risos. Depois de muitos dos seus comentários, percebi que eu definitivamente estava tentando incluir alguém que demonstrou não apenas que não deveria estar incluída, mas que não quer estar. Meu parceiro volta para o Reino Unido hoje, mas a essa altura estou considerando fugir para casar com ele, se puder, quando estiver visitando-o na Inglaterra em maio. Já pagamos metade do que devemos ao nosso local e fotógrafo, então cancelar não é realmente uma opção, mas talvez tenhamos apenas a recepção em vez da cerimônia. Obrigada aos comentaristas que apontaram que se algum dia tivermos filhos, devemos manter os momentos importantes, como gênero, data de nascimento ou nomes, para nós mesmos. Acho que vocês estão certos, e minha mãe praticamente garantiu que estará em uma dieta de informações permanente enquanto estiver na minha vida, porque senão, ela provavelmente estragará a surpresa e depois invalidará meus sentimentos. Acho que em última análise não foi sobre o véu para mim. Sei que meu parceiro ainda ficará surpreso. Estou apenas triste porque ele me disse que não queria ter ideia de nada e queria estar completamente no escuro sobre o que eu usaria, mas em última análise, isso foi sobre a contínua falta de consideração e invalidação que tem sido praticamente o tema dos últimos 4 meses. Se minha mãe tivesse dito que sentia muito e parado por aí, teria ficado tudo bem, mas agir como se eu procurasse ficar chateada quando ela aleatoriamente estraga mais um detalhe é simplesmente inacreditável para mim. Edição 1. Também esqueci de dizer, sim, estou me mudando para a Inglaterra. Esperamos fazer essa transição no início de 2026. Edição 2. Sei que muitas pessoas estão dizendo para cancelar completamente o local, mas já temos amigos e familiares do lado do meu noivo que compraram suas passagens aéreas para vir. Pelo menos 10 já confirmaram e não acho que tenho coragem de fazer as pessoas gastarem esse tipo de dinheiro quando já investiram nisso. Edição 3. Risos, não tenho certeza se minha mãe se importa que estou me mudando. Fico na Inglaterra por 6 a 8 semanas de cada vez, a cada poucos meses, então ela já está acostumada a eu sair por um período significativo. Ela não parece triste por eu estar indo embora e se alguma coisa, disse que entende por que estou me mudando. Se ela está triste ou essa é a verdadeira razão por trás de tudo isso, eu ficaria realmente super surpresa. Não vou descartar, mas minha mãe não é o tipo de pessoa que se importa com esse tipo de coisa. Próximo relato. Eu sou babaca por não deixar meu namorado ser o herói enquanto éramos assaltados com uma faca? Meu namorado é um grande fanático por heróis e faz tudo ao seu alcance para ser como um. É realmente cativante e é uma das muitas coisas que amo nele, porque ele quer ser o bem que deseja ver no mundo, mas essa mentalidade que ele tem é o motivo pelo qual estamos brigando agora. Estamos de quarentena no meu apartamento, ele não está no contrato de aluguel, e ele sugeriu que fossemos dar uma caminhada à noite, já que estávamos ficando agoniados de ficar dentro de casa o dia todo. Ele achou que seria melhor para o distanciamento social sair à noite. Hesitei porque moramos em um bairro perigoso, mas ele me garantiu que me protegeria. Durante nossa caminhada, fomos encurralados por um homem com uma faca que exigiu nossas carteiras. Lembrei-me da piada Manhãs da Rua, do John Mulaney, do especial da Netflix, ia jogar minha carteira para longe do assaltante para que pudéssemos fugir. Mas meu namorado começou a discutir com ele e estava falando um monte de coisa sobre justiça e como o assaltante não ia se safar dessa. Parecia que ele estava se preparando para lutar. Fiquei surpresa com isso, e acho que o assaltante também, porque me deu tempo suficiente para tirar as coisas importantes da minha carteira enquanto ele estava distraído. Interrompi o monólogo do meu namorado e disse: "Pegue, só não nos machuque", e joguei a carteira para trás do cara. Quando ele se virou, agarrei a mão do meu namorado e corremos de volta para o apartamento. Chegamos em casa em segurança, e eu estava aliviada por estarmos bem, mas meu namorado estava furioso. Ele estava irritado porque eu o interrompi de me proteger, quando ele poderia, em suas palavras, claramente ter dado conta sozinho. Eu disse a ele que ele poderia ter sido morto. Ele disse que era obviamente mais forte que o assaltante e teria vencido. Expliquei a ele que o cara tinha uma arma e meu namorado não, então as chances estavam contra ele. Não apenas isso, mas eu não queria que meu namorado fosse perdesse a vida por causa de uma maldita carteira. Discutimos por mais tempo do que o necessário. Então encerrei a discussão e disse que poderíamos conversar sobre isso quando nossa adrenalina não estivesse tão alta. Mas eu precisava registrar um boletim de ocorrência enquanto o evento estava fresco na memória. Ele foi pisando duro para o nosso quarto enquanto eu ligava para a polícia. Quando desliguei o telefone, fui deitar com ele, mas ele se virou para o outro lado. No dia seguinte, ele ainda estava com raiva e já tinha contado aos amigos e familiares sobre o que tinha acontecido conosco. Achei que eles seriam compreensivos sobre como lidei com a situação, mas eles ficaram bravos comigo por não deixá-lo ter sua oportunidade de ser um herói. A mãe dele até me ridicularizou por emasculá-lo. Quero retomar a conversa para que possamos nos entender e superar isso, mas se ele não estiver receptivo, vou pedir para ele voltar a morar com a mãe. Quero entender onde errei, se é que errei, mas honestamente, sinto que ele está sendo infantil e irracional. Só quero saber, eu sou babaca ou ele é?
Comentários relevantes. Comentarista, diga ao raio do Liga da Justiça ali que a vida não é um filme e que qualquer um que lute com alguém que tem uma faca tem 100% de garantia de ser esfaqueado, independentemente de ele treinar Krav Maga ou quantos filmes da Marvel ele já viu. Resposta da autora do post. Eu disse a ele 100 vezes que um soco não venceria uma briga contra uma faca, mas ele não quer ouvir. Não entendo como as pessoas na vida dele incentivam isso. Ele poderia ter saído sem vida. Comentarista, mande ele de volta para a casa da mãe para ficar emburrado lá, porque é isso que ele está fazendo. Ficando emburrado. Ele insistiu em dar uma caminhada em um bairro perigoso à noite, sabendo que as chances de algo ruim acontecer eram altas. Ele te colocou em risco e a resposta dele é infantil e patética. E como você sabe que era um assaltante de verdade e não uma armação para provar a você o quão herói ele pode ser? Sinceramente, eu não ficaria com ele. Não acho essa adoração por heróis cativante, apenas significa que ele não gosta muito de si mesmo, está ligado à sua autoestima. Então, quando você não o deixou ser o herói aos olhos dele, você destruiu seu senso de identidade, propósito, autoestima. Ele também é machista pra caramba, querendo te salvar, meu Deus. A fantasia de herói dele é, na melhor das hipóteses, escapismo e na pior, prejudicial. Esse aspirante a Superman precisa de terapia. Além disso, não dê ouvidos a toda essa baboseira machista, seu raciocínio rápido tirou vocês dois de lá ilesos. Emasculado uma ova. Autora do post, sabe, eu realmente não acho que ele se rebaixaria a armar um assalto falso. Mas a essa altura não vejo como diabos ele pode reagir da maneira que está, já que isso foi uma coisa muito real que aconteceu conosco. Ainda não conversamos sobre o que aconteceu porque ele foi visitar a mãe, provavelmente para ficar emburrado, como você disse. Mas esses poucos comentários estão me fazendo reavaliar muita coisa sobre os valores dele quando se trata dessa merda de heroísmo. Eu nem sequer considerei as conotações machistas em tudo isso, então obrigada por apontar. Atualização. Então ele me ligou ontem à noite e eu atendi. Ele perguntou se eu estava bem e como eu estava. Então ele perguntou se poderia vir e eu disse que sim. Eu planejava trazer tudo à tona novamente porque ele tinha sido muito passivo-agressivo e se recusado a falar sobre isso. Mas quando ele apareceu, começou a se desculpar imediatamente. Tudo que vocês apontaram, ele começou a concordar. Ele estava dizendo que estava sendo delirante e realista, que toda a fantasia de herói não é saudável, que ele colocou minha segurança em risco e que isso não estava certo, etc. Eu não estava preparada para esse comportamento, especialmente em comparação com a forma como ele vinha agindo durante toda a semana. Conversamos por horas antes de irmos para a cama juntos e tudo parecia ter se resolvido bem. Eu estava realmente prestes a terminar tudo, então foi um alívio não ter que fazer isso naquele momento. Então a manhã seguinte chegou e o caldo entornou. Na minha atualização de comentário no último post, mencionei que um amigo estava tentando mediar. Mandei uma mensagem para esse amigo dizendo que as coisas tinham se resolvido, e ele disse algo como: estou tão feliz que você conseguiu se desculpar. Algumas pessoas mencionaram que talvez ele tivesse contado uma história diferente, o que não investiguei, mas decidi perguntar e Nossa Senhora, ainda bem que eu fiz. Primeiramente, ele disse a todos que a caminhada noturna foi ideia minha. Então aparentemente nunca fomos assaltados. Não. Aparentemente, eu apenas comecei a provocar um estranho na rua na tentativa de fazê-lo mostrar que era um homem forte e me proteger. E a única razão pela qual conseguimos escapar foi porque ele acalmou a situação. E que foi emasculador porque ele foi colocado em uma posição onde sentiu que foi forçado a lutar pela minha honra. Para encurtar a história, ele tentou se fazer de desentendido e voltar atrás esta manhã quando confrontei sobre isso. E então, quando pressionei para ser honesto, ele surtou novamente e disse: o que eu deveria dizer? A situação toda foi embaraçosa e ia me fazer parecer mal. Discutimos novamente por um tempo, mas eu simplesmente cansei. Eu disse a ele para ir embora e que não ia dar certo. Ele não tinha muitas coisas, então foi fácil colocar numa sacola de supermercado sobressalente e simplesmente jogar para ele enquanto ele saía com raiva. Atualmente, ele está do lado de fora do meu condomínio esperando a mamãezinha buscá-lo. No que me diz respeito, me livrei de uma grande fria. Vão se ferrar os amigos dele, vá se ferrar a mãe dele e ele. Obrigada por abrirem meus olhos, Reddit.